Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula de vetores, aula 3, a gente vai aproveitar a técnica de decomposição de vetores, que a gente viu na aula anterior, que é a aula 2, e vai usar essa técnica e definir os vetores unitários e JK. A gente vai usar esses vetores unitários para trabalhar com vetores, escrever, somar vetores. E vocês vão ver que essa técnica de utilizar os vetores unitários ajuda bastante, facilita bastante a vida. É uma verdadeira mão na roda na hora de você trabalhar, você manipular vetores, certo? Então vamos definir esses vetores. Vamos fazer aqui um sumário do que a gente viu de vetores. Vetor é um objeto que ele tem um módulo, um tamanho, ele tem uma direção, a linha em que o vetor está em cima, e ele tem um sentido, aponta para cima ou aponta para baixo. Esses dois vetores aqui, eles têm o mesmo módulo, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma direção, porque estão em cima de retas paralelas, têm a mesma direção. Você pode inclusive definir essa direção por um ângulo θ, aqui em vermelho, com um eixo qualquer. Então, tem a mesma direção porque estão em cima de retas paralelas. E tem sentidos opostos, um aponta para cima, outro aponta para baixo. Então não são o mesmo vetor. Tem o mesmo tamanho, mesma direção, mas apontam em sentidos opostos. Então é um objeto que tem módulo, direção e sentido. Como é que você soma vetores? Você coloca um no final do outro, né? Como é que eu somo A, B e C? Coloco um no final do outro, independente da ordem, né? Posso começar com A, como posso começar com B, não faz diferença. E onde é que está o vetor resultante, aqui em azul? Sai do começo do primeiro em direção ao final do último. Esse é o vetor soma dos três vetores. Outra coisa que a gente viu, que você pode pegar um vetor qualquer, um vetor R aqui, e decompor e quebrar esse vetor em eixos perpendiculares, eixo X e eixo Y. A informação que você dá é o tamanho do vetor e o ângulo que ele forma com algum eixo. No caso aqui o eixo X. Se eu multiplicar o tamanho o tamanho do vetor pelo cosseno do ângulo, você projeta o vetor em cima do eixo que está encostado no ângulo. No caso, o eixo que está encostado no ângulo θ é o eixo X e não o Y. Então, o tamanho do vetor cosseno de θ dá o tamanho da projeção no eixo X. O tamanho do vetor seno de θ dá o tamanho da projeção no eixo Y. E é justamente essa decomposição, essa quebra de vetores em eixos perpendiculares, que a gente vai aproveitar para definir os vetores unitários. Definindo os nossos vetores unitários, I e JK. Eu vou escrever esses vetores daqui para frente, I e JK sem a seta. Esse I e JK aqui estilizado, em negrito. Então fica subentendido que se você vê esse I, que se trata do vetor unitário I. Eu não vou escrever a seta, certo? Vamos começar aqui com o I. O que é o vetor unitário I? Ele aponta no sentido positivo do eixo X, ou seja, aponta para a direita. Ele é um vetor horizontal, certo? Por que unitário? Os três são unitários porque eles têm tamanho 1. Tem tamanho 1. A outra informação a ser dada é que esses vetores, eles são constantes. São vetores constantes. O que é uma grandeza constante? Quando é que um escalar é constante? Você diz que a temperatura de uma sala é constante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o tempo passa e ela não muda, né? O tempo passa e ela não muda. Mas o que é um vetor constante? Vetor constante é que não muda nem o módulo, nem o tamanho, nem a direção, aponta sempre paralela à mesma reta, nem o sentido, aponta sempre para a direita, no caso do I. Então, I e JK são vetores constantes. Olhando para o I, ele é constante por quê? O tamanho dele não muda, não importa onde você coloque ele, ó, o tamanho dele não muda, a direção dele é sempre a mesma, ele é sempre paralelo ao eixo X, e o sentido é sempre o mesmo, ele aponta para a direita. Então ele é um vetor constante, certo? Mesma coisa com o vetor J. Enquanto o vetor I aponta para a direita, na horizontal, sentido do eixo X, o vetor unitário J, que eu escrevo J sem a setinha, ele aponta para a vertical, para cima. Ou seja, ele é paralelo ao eixo Y. Não importa onde você coloque o vetor J, certo? Ele tem tamanho 1, módulo constante, a direção nunca muda, ou seja, na vertical, é paralela ao eixo Y, e o sentido é para cima. Então é um vetor constante. Então eu defini os vetores I e J. Isso quando eu estou tratando um problema bidimensional. I aponta para a direita, a horizontal, sentido positivo do eixo X. Vetor J aponta para cima, sentido positivo do eixo Y.
E são constantes porque eles nunca mudam de tamanho, direção nem sentido. Não importa onde eu coloque o vetor i, ele vai apontar sempre para a direita e nunca vai mudar o tamanho nem o sentido dele. Mas eu estou falando de problemas 2D, problemas bidimensionais, em duas dimensões, onde eu preciso de dois vetores unitários, i e j. Mas se o meu vetor estiver em 3 dimensões, se o meu problema for tridimensional, eu tenho um sistema de eixos perpendiculares, ó, x, y e z apontando na vertical. A gente vai voltar para esses vetores, esse sistema de eixos 3D mais tarde. O vetor unitário i aponta na direção do sentido positivo do eixo x. O vetor unitário j, como a gente viu, aponta na direção do sentido positivo do eixo y. A direção é a reta y. O sentido é o sentido positivo do eixo y. E define o terceiro vetor unitário, k, que aponta no sentido positivo do eixo z. Então a gente usa os 3 vetores quando você está tratando de problema 3D, um problema tridimensional. Certo? A maioria dos problemas que a gente vai ver aqui são em 2 dimensões. Ou seja, o meu vetor está no plano x, y, formado pelo eixo x e o eixo y. Então você usa só 2 vetores unitários, i e j. Quando passa para um problema 3D, você acrescenta um terceiro vetor unitário, que é o k. Então, problema bidimensional, 2D, uso 2 vetores unitários. Um apontando no sentido do eixo x, i, e outro no sentido do eixo y, j. Problema 3D, eu acrescento um terceiro vetor unitário, o k, apontando no sentido positivo do eixo z. Certo? Aqui na minha esquerda, eu estou dando um vetor R em azul, de tamanho 10, e estou dando o ângulo que esse vetor forma com o eixo horizontal, que é 60 graus. Então, eu dou o vetor R e o ângulo que ele forma com o eixo horizontal, 60 graus. O que acontece se você multiplicar o tamanho do vetor pelo cosseno de 60? Você projeta esse vetor em cima do eixo que está encostado no ângulo 60, que é o eixo horizontal. Ou seja, você vai achar a componente Rx. Projeção em cima do eixo x. Eu acho Rx, esse vetor aqui, ó. Certo? R tem tamanho 10, cosseno de 60 é 1/2, 10 vezes 1/2, 5. Então, esse vetor horizontal tem tamanho 5. Se você multiplicar o vetor R pelo seno de 60, você acha a outra componente, a vertical, paralela ao eixo y. Tamanho de R é 10, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, 10 sobre 2, 5, 5 raiz de 3, que eu chamo de RY, componente vertical do vetor R, paralela ao eixo y. Ou seja, quebrei o vetor R em uma componente horizontal, Rx, e componente vertical, Ry, dando apenas o quê? O tamanho do vetor e o ângulo com algum eixo, no caso o eixo horizontal. Então eu dou o tamanho e o ângulo que forma com o eixo. Agora vem para cá. Eu posso escrever o vetor R então, em azul, né? Em azul, como a soma de uma componente horizontal, que eu chamo de Rx com seta, mais uma componente vertical, Ry com seta. Onde o tamanho de Rx é 5 que a gente descobriu aqui, né? E o tamanho de Ry é 5 raiz de 3. Então, escreva o vetor R em azul com uma soma de uma componente horizontal e uma componente vertical, certo? Componente horizontal em vermelho, componente vertical em vermelho, Rx mais Ry. Observe que eu estou dando nessa figura os vetores unitários. Ó. I, vetor unitário na direção x, certo? Paralelo ao eixo x apontando para a direita. J, vetor unitário na direção vertical, y, paralelo ao eixo y, apontando para cima. Eu quero escrever essas componentes em vermelho em função dos vetores unitários. Repetindo, eu quero escrever esses vetores em vermelho em função desses vetores i e j. Como é que eu faço isso? Vamos começar aqui com Rx. Esse aqui, ó. Vetor de tamanho 5. Como é que você pode escrever ele? Você pode escrever como sendo o módulo dele, o tamanho dele, vezes o unitário paralelo a ele. Ou seja, eu posso escrever esse vetor Rx com 5 vezes i. Lembrando que esse izinho aqui é um vetor, que aponta para a direita. Então, escreva esse vetor como sendo o tamanho dele vezes o unitário, i. Faça a mesma coisa com o vertical, em vermelho, o Ry. Eu posso escrever esse vetor Ry como sendo o módulo, o tamanho dele, 5 raiz de 3, que a gente descobriu aqui, né? 5 raiz de 3, vezes o unitário que aponta na vertical. Isso porque ele aponta na vertical, para cima. Qual é o unitário que aponta na vertical? J, né? Então, escreva o vetor R como sendo
5 vezes I, vetor na horizontal, esse aqui, ó, mais 5 raios de 3 vezes J, vetor na vertical. Certo? Pronto. Escrevi o vetor R em função dos unitários, que é o que a gente está se propondo a fazer, né? No começo dessa aula, né? Escrevi o vetor R em função dos vetores I e J. Que equivale a você quebrar o vetor em um componente horizontal e vertical, que a gente viu na aula passada, né? A gente só não viu como é que faz em termos dos vetores unitários, I e J. Certo? Isso é um problema bidimensional. Se fosse um tridimensional, você ia colocar mais um número vezes K. O coeficiente do I aqui é 5. É o tamanho do vetor na horizontal. O coeficiente do J aqui é 5 raios de 3. Tamanho do vetor na vertical. Lembrando que o tamanho dos vetores I e J, o tamanho dos unitários, o nome está dizendo, unitários, né? É 1, né? Olha, vem para cá. Aqui eu tenho uma soma de dois vetores, R, A mais B. Tá aqui o vetor A, né? Eixo X, eixo Y, vetor A. O vetor A eu dou a componente horizontal dele, ó, 20, e vou escrever o vetor A e B em função dos vetores unitários I e J. Eu vou escrever os vetores A e B em função dos vetores I e J. I aponta para a direita, J aponta para cima, certo? Quando você quebrar o A em duas componentes, horizontal e vertical, observe que a horizontal tem tamanho 20. Como é que eu escrevo em termos do vetor unitário I? 20, que é o tamanho dessa componente aqui, ó, dessa projeção de A na horizontal, vezes o vetor unitário I. Ó, 20 vezes o vetor unitário I. Certo? Mais. E na vertical, como é que o A fica? Componente horizontal mais componente vertical. 30, observe 30, vezes o vetor unitário J. Repetindo, eu vou quebrar o vetor A em duas componentes, mas escrevendo agora em função dos vetores unitários. Horizontal, tamanho 20 vezes o vetor unitário I. Mais, vertical, componente vertical do A, tamanho 30 vezes o vetor unitário J. Pronto, escrevi o vetor A em função dos unitários I e J. Faço a mesma coisa com o vetor B. Está aqui o vetor B. Ó. Componente horizontal, vetor B, 30. Olha, vetor B, 30 vezes o vetor unitário I. Que aponta para a direita. 30 vezes o vetor unitário I. Componente vertical de B, agora aponta para baixo. Ó. Cuidado com isso aqui. Ó. A componente vertical de B está aqui, ó, apontando para baixo. Certo? A componente vertical de B aponta para baixo. Tamanho 20 vezes o unitário J. Só que você vai ter que colocar um sinal negativo. Porque o vetor J aponta para cima. Enquanto a componente que você quer aponta para baixo. É como se eu multiplicasse o J por menos 1. Virasse o J de lado. Então, a componente vertical de B fica, na verdade, menos 20 vezes J. Por que menos? Porque ela aponta no sentido oposto ao J. Observe que o J aponta para cima. Enquanto a componente vertical do B aponta para baixo. Certo? Então, quebra o B em duas componentes. Uma horizontal de tamanho 30i, 30 vezes o unitário i, e uma vertical de tamanho 20j. Só que a vertical tem sinal negativo, porque aponta no sentido oposto ao vetor unitário j. Certo? Pronto. Escrevi os vetores A e B em função dos unitários I e J. Mas eu quero a soma dos dois, A com B. Eu quero a soma do vetor A com o vetor B. Eu sei fazer essa soma. Como é que eu somo vetores? Eu coloco um no final do outro, né? Assim que eu ensinei vocês. Como é que eu somo os vetores A e B? Coloco o vetor A e coloco o vetor B no final. Como é o vetor R, resultante, que aparece aqui em azul, ó. Sai do começo do primeiro, que é o A, em direção ao final do segundo, que é o B. Aqui o vetor resultante. Mas você pode achar esse vetor resultante operando só os coeficientes dos I's e dos J's. O coeficiente do I aqui é 20 e o do J é 30. No vetor B, o coeficiente do I é 30 e o do J é menos 20. Então, ao somar A com B, somar os dois vetores, ou seja, achar o vetor R, você vai simplesmente pegar os coeficientes dos vetores I e operar separadamente. Ó. 30 mais 20, 50. Repete o I. Por quê? Eu repito o I, porque o I é uma constante, é um vetor constante. Agora vamos para os coeficientes dos J's. Certo? Mais 30 menos 20. 30 menos 20 mais 10. Repito o J. Repetindo. Eu quero a soma desse vetor A com o vetor B. A mais B, ou seja, o vetor R. Como é que eu faço isso?
Olho para os coeficientes dos i's. Eu tenho 20 e tenho 30. Somo 20 com 30, 50i. Agora olho para os coeficientes dos j's. Eu tenho mais 30 e tenho menos 20. Mais 30 menos 20, 10. Pronto. Isso aqui é o vetor resultante R. Ó. 50i mais 10j. Certo? Ou seja, você olha para todos os coeficientes dos i's. Lembrando que o coeficiente é o número que multiplica o i, né? O coeficiente do i é o número que multiplica ele, né? Certo? Soma tudinho. Depois vai para o j. Olha para todos os coeficientes e soma. 30 menos 20, 10. Repete os unitários, i e j. Já que são constantes. Pronto. Isso aqui é o vetor R. Soma de A com B. Certo? Soma de A com B. Esse vetor R aqui, ó. Em azul. Tá aqui ele, ó. Quebrando em componentes horizontais e verticais. 50i, ó. 50i. Isso porque, lembrando que o i está apontando para a direita, né? Para a direita. 50i tá aqui, ó. Mais 10j para cima, ó. 10j. Lembrando que o j está apontando para cima, né? Certo? Então, quebrando o vetor R em componentes horizontais e verticais. Tem um horizontal de tamanho 50. Lembrando que o tamanho do i é 1. E tem um vertical de tamanho 10. Tamanho 10. Lembrando que o tamanho do j é 1. Certo? Ou seja, escreva o vetor resultante como a soma de uma componente horizontal e uma vertical. Aqui à minha esquerda, eu estou dando para vocês 3 vetores em azul, A, vetor B e vetor C. 3 vetores em azul. E os vetores unitários I para a direita e J para cima. Certo? O vetor A tem componente horizontal 3 e componente vertical 2. Vetor A. O vetor B tem componente horizontal de tamanho 2. O menos 2 indica apenas que eu estou à esquerda da origem, né, na horizontal. E o vetor B tem componente vertical menos 3. O menos 3 indica apenas que eu estou abaixo da origem, no eixo vertical, né? Então B tem componentes 2 e 3. O C, o vetor C em azul, ele já está na horizontal, apontando para a minha esquerda. Tem tamanho 4. Ó. O C tem tamanho 4. O menos indica que apenas que eu estou à esquerda da origem, na horizontal, né? Então eu dou os vetores A, B e C. E eu quero que você dê a soma desses 3 vetores. Eu quero que você encontre o vetor R. Certo? Vetor resultante. Mas que faça isso escrevendo os vetores A, B e C em função dos vetores unitários I e J. Eu quero o vetor resultante da soma de A com B e C. Mas escrevendo A, B e C em função dos vetores I e J. Certo? O I está sempre apontando para a direita, né? Tamanho 1. E o J sempre apontando para cima de tamanho 1. Então vamos escrever os vetores A, B e C em função de I e J. Agora daqui eu passo para cá. Ó. Aqui eu estou colocando o vetor A em tracejado. Vetor A em tracejado, né? Eu vou substituir ele por uma componente horizontal. Horizontal de que tamanho? Observe que a componente horizontal do A tem tamanho 3. Ó. 3, né? 3 aqui, né? Dá para ver? Certo? 3. E aponta para a direita. Ou seja, eu posso escrever a componente horizontal do vetor A como 3i. Ou seja, esse vetor tem tamanho 3, multiplico o módulo dele, o tamanho dele, que é 3, pelo vetor unitário i. Certo? Que aponta para a direita. Então eu escrevo A como 3 vezes i, mais a componente vertical, que você pode escrever como 2 vezes j. Por que 2 vezes j? Porque o tamanho desse vetor na vertical, a componente vertical do A é 2. E aponta para cima, que é o mesmo sentido do vetor j, né? Então escreva a componente vertical como tamanho do vetor na vertical, que é 2, vezes o vetor unitário na vertical, que é j. Ou seja, escreva o vetor A como 3i mais 2j. Certo? Vetor 3i na horizontal, vetor 2j na vertical. Tamanho do vetor na horizontal, 3. Tamanho do vetor na vertical, 2. Agora passo para o vetor B. Está aqui o vetor B. Certo? Componentes horizontal e vertical do B. Vamos para a horizontal primeiro, com o vetor B. A horizontal está aqui, ó, apontando para a minha esquerda. Certo? Ou seja, paralela ao vetor I, só que apontando no sentido oposto, né? Repetindo, a componente horizontal do vetor B, ó, do vetor B está aqui, ó, aponta para a minha esquerda. Ela é paralela ao vetor I, mas aponta no sentido oposto do vetor I. O vetor I aponta para a direita. Esse vetor em vermelho aponta para a esquerda. Qual o tamanho desse vetor em vermelho? 2. Então a componente horizontal do B escrevo como 2i.
Mas não posso esquecer de colocar o menos. Por quê? Porque ela aponta no sentido oposto ao vetor unitário I. Então eu escrevo a componente horizontal de B como menos 2i. Então a componente horizontal de B fica menos 2i. Certo? Entenderam por quê? O tamanho dele é 2, que é esse comprimento aqui, né? Componente horizontal do vetor B. O tamanho é 2. E está paralelo ao vetor unitário I. Mas no sentido oposto. Então eu escrevo como menos 2i. Agora a componente vertical do vetor B. Tamanho 3. Ó, a componente vertical do B tem tamanho 3. 3, ó. Certo? Mas escrevo como menos 3J. Por quê? Porque ela aponta no sentido oposto ao vetor unitário J. Observe que o vetor unitário J aponta para cima. Enquanto esse vetor em vermelho aponta para baixo. Então eu preciso colocar o menos aqui, ó. Menos 3J. Certo? Então, a componente vertical de B eu escrevo como menos 3J. Por que menos? Porque aponta no sentido oposto ao vetor unitário J. J é para cima, o vetor em vermelho é para baixo. E o tamanho aqui é 3. Então eu escrevo o vetor B como menos 2i menos 3J. Menos 2i menos 3J. Certo? Então, toda vida que o vetor apontar no sentido oposto ao unitário, você tem que colocar o sinal negativo. Esse aqui aponta para baixo. Mas o unitário na vertical aponta para cima. Vamos para o vetor C. O vetor C está totalmente na horizontal. Então já não tem componente J. Então a componente J vai aparecer como 0J. Então o vetor C só tem componente I. Porque ele está paralelo ao vetor I. Tem tamanho 4. Mas aponta no sentido oposto ao vetor I. Então você vai ter que colocar um menos. Menos 4i. Tamanho 4, vetor em vermelho. Que é o C. Está aqui o C, né, porque ele tem azul, né? Tamanho 4, aponta no sentido oposto ao I. Então você escreve com menos 4i. Menos 4i mais 0J. Por que 0J? Porque não tem componente na vertical, no sentido do J. Só tem componente na horizontal. Estou falando do vetor C. Certo? Pronto. Escrevi o vetor A, B e C em termos dos vetores unitários I e J. Como é que eu somo os três? Já que eu estou querendo a soma dos três, eu estou querendo o vetor resultante. Você olha isolado, separadamente, para os vetores I, os coeficientes deles, né? Coeficiente do I aqui, 3. Coeficiente do I aqui, menos 2. E aqui, menos 4. Soma, 3 menos 2 menos 4. Repete o I, já que o I é um vetor constante. Certo? Ou seja, somo os coeficientes dos I's. Tá aqui, né? 3 menos 2 menos 4. Menos 3. Certo? Faça a mesma coisa com os coeficientes dos J's. 2 menos 3 mais 0. 2 menos 3 mais 0. Repito o J. Somo os coeficientes dos J's. 2 menos 3 mais 0. Menos 1. Certo? Então a soma dos vetores A, B e C fica menos 3i, que dá menos 3, né? Menos 1j. Certo? Menos 1j, você pode escrever só menos j. Então aqui é o vetor resultante R. Ó. Menos 3i menos j. Então menos 1j fica subentendido que o j está multiplicado por 1 aqui. Ó. Quando você escreve só menos j. Então esse aqui é o vetor resultante R. A soma de A com B com C. Certo? Ah, mas aqui eu estou quebrando vetores em componentes horizontais e verticais. Eu já tinha feito isso na aula passada. Não é a mesma coisa, certo? Só que quando você escreve em função dos vetores unitários I e J, você não precisa dar tamanho do vetor e o ângulo que ele forma com o eixo. Porque às vezes quando você vai somar muitos vetores, você teria que dar muitos ângulos com eixos, né? Então, dar os vetores I e J, a coisa fica bem mais simples de resolver ao somar os vetores, né? Vamos ver se eu deixo isso mais claro. Vamos aqui, vetor R resultante, vamos colocar ele aqui, ó. Menos 3i menos 1j. Vamos escrever isso aqui como vetor horizontal e vertical. Vamos escrever esse vetor como componente horizontal, 3i, menos, né? Então, para o outro lado. O i aponta para a direita. Então, menos 3i aponta para a esquerda, minha esquerda. Então, aqui o vetor, a componente horizontal, vetor na horizontal. Vetor na vertical, menos 1j. J aponta para cima, menos 1j aponta para baixo. Pronto, está aqui o vetor na vertical. Esse é o meu vetor resultante. Certo? Esse é o meu vetor resultante da soma desses três vetores. Certo? Componente horizontal aponta para a minha esquerda, porque o I está com sinal negativo. Componente vertical aponta para baixo, porque o J está com sinal negativo. 3, tamanho 3, tamanho 1 na vertical.
Certo? Vetores em vermelho são as componentes. O Rzinho aqui é a resultante R que eu estou atrás. Ó. Certo? O vetor resultante, a soma de A com B com C. Certo? Observe que você poderia dar esse vetor resultante, você poderia dar, dando simplesmente o tamanho dele e o ângulo que ele forma com o eixo. É como a gente viu na aula anterior, na aula 2. Dar o vetor, a informação completa, basta que eu dê o vetor e o ângulo que ele forma com o eixo. E dada essa forma aqui, eu não estou dando a informação completa não? Estou sim. Então, dada essa forma, escrever dessa forma e escrever dessa, essa que eu falo é, você dá o tamanho do vetor e o ângulo com o eixo. Você está dando a mesma coisa, a mesmíssima informação. Certo? Vamos ver o tamanho desse vetor R aqui. Você pode usar o teorema de Pitágoras, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Hipotenusa tem tamanho quanto? A hipotenusa é o R. O cateto é 3, o outro cateto é 1. Hipotenusa ao quadrado, que é o tamanho do vetor resultante, que eu estou atrás, é a soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1. R2 é igual a 10. Tira a raiz, R raiz de 10. Isso aqui é o tamanho do vetor resultante. Certo? Ângulo que ele forma com um eixo. Vamos pegar aqui o sentido negativo do eixo X, que eu estou chamando de alfa. Sentido negativo do eixo X, ou seja, a linha esquerda, né? Ângulo alfa. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Trigonometria, triângulo retângulo, cateto oposto por cateto adjacente. Tangente de alfa é 1/3. Ou seja, alfa é o arco cuja tangente é 1/3. Aí você faz na calculadora científica, descobre que esse ângulo alfa é 18 graus, mais ou menos. 18 graus. Mas a convenção, quando você dá o ângulo que um vetor faz com o eixo, a convenção é você dar o ângulo que ele forma com o sentido positivo do eixo X. Sentido positivo, né? Ou seja, daqui para frente. Então você soma mais 180. Ó. Repetindo, a convenção, quando você dá o ângulo que um vetor forma com o eixo, é você dar o ângulo que ele forma com o sentido positivo do eixo X. Que ângulo é esse? Esse alfazinho que eu encontrei, 18 graus, somo com 180. Aí você dá o ângulo θ, ângulo que o seu vetor forma com o sentido positivo do eixo X. Era essa informação que a gente dava na aula anterior, né? Para encontrar um vetor completo, a gente encontrava o tamanho do vetor e o ângulo que ele forma com o eixo. Certo? Pronto, dei toda a informação que eu preciso para dar o meu vetor. Que equivale a dar isso aqui, ó. Certo? Dá uma componente horizontal e vertical em termos dos unitários I e J. Certo? E para finalizar, se eu quiser acrescentar mais uma dimensão para o meu problema, a gente estava resolvendo problemas em duas dimensões, no plano XY, onde eu precisava apenas do eixo X e do eixo Y. Tudo acontecia no plano XY. Ou seja, você, para construir qualquer vetor, você usava os vetores unitários I, paralelo ao eixo X, e o vetor unitário J, paralelo ao eixo Y. Então, esses dois unitários eram suficientes para construir qualquer vetor. Mas se eu quero agora um problema em 3 dimensões, você vai acrescentar mais um eixo, aos eixos X e Y, que é o eixo Z. Certo? Então eu vou ter agora um sistema com 3 eixos perpendiculares. Eu vou acrescentar agora o eixo Z. Então eu vou ter um sistema com eixos X, Y, Z. Para isso, eu vou incluir mais um vetor unitário, que é o vetor unitário K, paralelo ao eixo Z, na direção de crescimento dos valores de Z. Então, eu vou incluir agora, além do I e do J, eu vou ter um terceiro vetor, o vetor unitário K, paralelo ao eixo Z. Certo? Então, para construir qualquer vetor agora em 3 dimensões, eu preciso de 3 vetores unitários, I, J, K. Certo? Esse é o meu sistema de coordenadas cartesianos, destrógiro. O que é que significa destrógiro? Sistema de coordenadas convencional, que a gente usa tradicionalmente na física e na matemática. Como é que eu reconheço o sistema destrógiro? É simples. Você vai olhar de cima para baixo, a partir do eixo Z, certo? E você vai ver que o seu eixo X coincide com Y quando você gira no sentido anti-horário. Aí você garante que o seu sistema de coordenadas é destrógiro. Repetindo, como é que eu sei que esse meu sistema de coordenadas é o convencional, o destrógiro? Você olha de cima para baixo, a partir do eixo Z, certo? E você faz o eixo X coincidir com o eixo Y, girando 90 graus no sentido anti-horário. Se isso acontece, é porque o seu sistema de coordenadas é destrógiro. Certo? Olhando de cima,
Eu vejo que o eixo X coincide com o Y quando eu giro no sentido anti-horário. Então, meu sistema de coordenadas é destrógiro, para fazer antagonismo com o levógiro. Né? Tem o destrógiro e o levógiro. Certo? A gente vai trabalhar com o destrógiro, que é o tradicional, convencional, aliás. Né? Um problema em 3 dimensões. Eu quero a soma desses 3 vetores que aparecem aí, em azul. Eu quero A mais B mais C, ou seja, eu quero o vetor R, a soma de 3 vetores. Eu estou dando os 3 eixos, X, Y, Z. Os eixos aparecem para vocês aí em vermelho. A parte cheia, a linha cheia é o sentido positivo do eixo. A linha tracejada, pontilhada, é o sentido negativo. Linha cheia em vermelho é o sentido positivo. Linha tracejada é o sentido negativo dos eixos. Eu estou colocando aí também os 3 vetores unitários. Atenção ao sentido deles, né? Vetor I aponta no sentido positivo do eixo X, J no sentido positivo do eixo Y e K aponta para cima, sentido positivo do eixo Z. Vamos olhar para o primeiro vetor, o vetor A. A componente ao longo do eixo X do vetor A é quanto? O vetor A está aparecendo aí, né, circulado. A componente X ao longo do eixo X tem tamanho 2. 2. E aponta para onde? Para o sentido positivo. Então você escreve 2i. Certo? Componente Y do vetor A tem que tamanho? 6. E aponta para onde? Sentido positivo do eixo Y. Sentido do vetor J, né? Então você vai escrever 6J. Certo? Componente vertical do vetor A ao longo do eixo Z tem que tamanho? -2. E aponta para onde? Para cima ou para baixo? Aponta para baixo. Sentido oposto ao vetor K. Então tem sinal negativo para colocar aí, né? -2K. Então, repetindo, o vetor A, você vai quebrar em 3 componentes. Ao longo do eixo X, de tamanho 2, no mesmo sentido do vetor I. Ao longo do eixo Y, de tamanho 6, no mesmo sentido do vetor J. E ao longo da vertical, componente vertical, do vetor A que eu estou falando, de tamanho 2 para baixo, sentido oposto ao vetor K. É por isso que tem um menos aí. Então, escrevi o A em termos de IJK. Agora vamos para o B. Observe uma coisa, o vetor B, não sei se dá para visualizar, ele está no plano formado pelos eixos Y e Z. Repetindo, o vetor B está no plano formado pelos eixos Y e Z. Ele não tem componente ao longo do eixo X. É por isso que aparece 0i aí, ó. Certo? Ou seja, ao longo do vetor unitário I, ele não tem componente ao longo do eixo X. O B está totalmente no plano formado por Y e Z. Qual a componente Y do vetor B? Observe o tamanho. 6. Tamanho 6, né? Certo? Então você vai colocar 6J, porque aponta no sentido positivo do eixo Y, que é o mesmo sentido do vetor J. Certo? Componente vertical do vetor B aponta para cima, tem tamanho 2. Aponta no mesmo sentido do vetor K, você vai escrever 2K. Então o vetor B eu escrevo como 0i mais 6J mais 2K. Ou seja, não tem componente ao longo do eixo X. Está totalmente no plano YZ. Vamos para o vetor C agora. Se você olhar para o vetor C, ele não tem componente ao longo do eixo Y. Certo? Então o coeficiente do vetor J, que está ao longo do eixo Y, é 0. Repetindo, o vetor C não tem componente ao longo do eixo Y. Ele está totalmente no plano formado por X e Z. Certo? Componente X do vetor C tem tamanho 2 e aponta no sentido positivo, no sentido do I. 2i, né? Certo? Componente ao longo do eixo Y do vetor C é 0. Ele não tem componente ao longo do vetor J. Certo? Ele está no plano formado por X e Z. Vetor C. Componente vertical do vetor C aponta para onde? Para baixo. -2. -2, né? Sentido oposto ao vetor K. Então você vai colocar 2K com sinal negativo. Isso porque a componente vertical do vetor C aponta para baixo, sentido oposto ao vetor K. Então coloco -2K. Pronto. Escrevi os vetores A, B e C em função dos vetores I, J, K. Como é que eu somo os 3? Em azul, A, B e C. Ou seja, encontro o vetor resultante da soma. Olho para os coeficientes separadamente, né, dos unitários, né?
Vetor I, 2 mais 0 mais 2, dá quanto? 4, então 4i. Agora vamos para os coeficientes dos J's. 6 mais 6 mais 0, 12. 12J, repito o vetor unitário, né? Já que ele é constante. Agora vamos para o K. Quais são os coeficientes? Menos 2 mais 2 menos 2. Somando dá quanto? Menos 2 mais 2, 0, dá menos 2. Menos 2K. Pronto. Esse aí é o vetor resultante. A soma de A com B e C. Certo? Componente horizontal 4, ao longo do eixo X 4, ao longo do eixo Y 12, ao longo do eixo Z 2 para baixo, menos 2. E vamos terminar essa aula tentando construir geometricamente esse vetor R que a gente acabou de descobrir, que é a soma dos vetores em azul, A, B e C. O vetor R é 4i mais 12j menos 2k, que é esse vetor que a gente acabou de descobrir, né, nesse problema que a gente fez agora, certo? Os vetores em azul são A, B e C, e o vetor R sai da origem até o final do vetor C, esse vetor em preto, vetor R, né? Quem é a componente x do vetor R? Observe que tem tamanho 4, aponta no sentido positivo do eixo x, 4i. Quem é o coeficiente do i? 4. Então a componente x do vetor R é 4, certo? Quem é a componente y do vetor R? Aponta no sentido positivo do eixo y, que é o mesmo sentido do vetor j, né? Então esse termo aí, 12j, tem que coeficiente? 12. Então a componente y do vetor R tem tamanho 12. A componente z do vetor R, observe que a componente z é negativa. Tem tamanho 2 e aponta para baixo, no sentido oposto ao vetor k. Certo? Então, a componente z do vetor R é negativa, porque a componente z aponta no sentido oposto do vetor unitário k, ou seja, aponta para baixo. Certo? Então, isso aí é uma tentativa de a gente construir esse vetor R geometricamente, né? Na próxima aula a gente vai ver mais alguns problemas relacionados a isso aí.